Boa tarde, vou falar um pouco para vocês então do Apache Cassandra, que ajudou a gente a alavancar os negócios da empresa e contribuiu com a evolução dos nossos sistemas distribuídos também. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Eiichi Kimura, sou coordenador de TI da Movile. Eu gerencio 2 times que constroem serviços hoje para os outros times da Movile construírem as apps que geram impacto na vida das pessoas. O meu background com Cassandra é bastante grande, trabalhando há muito tempo já com isso, pelo menos uns 7 anos trabalhando com essa tecnologia. Eu fui palestrante lá no Cassandra Summit nos Estados Unidos por 2 vezes, sou MVP deles, já contribuí com código também. Então tem um pouquinho de experiência para a gente trocar. Alguém aqui já ouviu falar dessa tecnologia ou está usando essa tecnologia? Ah, legal, bastante gente. Está crescendo, antigamente ninguém levantava a mão e ainda perguntava o que você está falando, né? Está mudando bem já a coisa, né? Vamos lá. Bom, eu vim da Movile, né? A Movile é a empresa que faz as apps aí por trás para deixar a sua vida cada vez mais fácil. Tem uma suíte grande de entretenimento para crianças, pedir comida, música, entrega e assim por diante, tem muita coisa aí. E o Cassandra ajudou muito a gente expandir, a gente evoluir os nossos negócios. Então vamos lá. Só como sumário, eu vou dar uma introdução da ferramenta, para quem não conhece, saber o que é o Cassandra. Depois vou dar o nosso case de uso e, por fim, vou discutir com vocês as lições aprendidas aí. Legal, o Cassandra, né, pessoal? É um banco de dados não relacional. É um banco distribuído, é um banco resiliente, tolerante à falha e, principalmente, ele é muito escalável, né? É importante dar essa definição aqui, porque, principalmente no começo, lá em 2000, meados de 2009, quando a gente adotou tecnologia, tinha ainda assim uma dificuldade muito grande de se definir o que é o Apache Cassandra. O Cassandra é um cache, o Cassandra é uma fila, o Cassandra você executa jobs nele em alta disponibilidade, como que é? Não, o Cassandra é importante que a gente entenda que é um banco de dados, só que é um banco de dados não relacional. Isso aqui é um pouco do histórico do Apache Cassandra, né? Em 2008 ele foi lançado como uma tecnologia open source pelo Facebook. Na época, eles pegaram as tecnologias que existiam de auto-ingestão de dados, que era o Big Table do Google e o Dynamo da Amazon. Pegou o que tinha de melhor naquelas tecnologias e fez uma versão dele, batizou de Cassandra e jogou no mercado. Isso aqui foi em julho de 2008. A gente adotou a tecnologia na versão 0.5. Tá? Olha só aqui, 0.5 a Movile começa a adotar. Então, na linha do tempo, tem as outras empresas adotando. A definição que eu dei do Apache Cassandra para vocês é daquele livro do Cassandra Definitive Guide que saiu só em 2011. E a gente adotou em 2009. Então, a gente foi pioneiro na adoção da tecnologia. Era bastante difícil porque não tinha documentação, não tinha referência, não tinha quem buscar. Mas a gente acabou aprendendo bastante aí nessa jornada aí, né? Bom, vou falar para vocês então algumas características que eu acho bem interessante dessa tecnologia que vale a pena a gente destacar. O Cassandra é um banco de dados distribuído e descentralizado, né? Então esse modelinho aqui embaixo nas figuras, tem a primeira figura é um banco centralizado, que a gente já conhece. O descentralizado seria um banco que eu não tenho um ponto único de falha, isso está espalhado geograficamente, inclusive, não precisa estar no mesmo cluster, na mesma localização. E ele é distribuído por quê? Porque ele tem um protocolo peer-to-peer, onde todos os nós conversam um com os outros. Então, essa é uma característica muito interessante. A outra característica que chama bastante atenção quando a gente fala de Cassandra é a questão da escalabilidade elástica, né? Por quê? É fácil a gente conseguir escalar as coisas, mas a característica de ser elástica é o diferencial dele. Tá? O que quer dizer isso? Eu vou ter um aumento de demanda, eu posso aumentar o meu cluster. Puxa, essa demanda se foi, agora não tem o mesmo volume. Eu posso diminuir o cluster que ele vai se rebalancear e ajustar os seus dados, em termos de números de nós no meu cluster. Outra coisa interessante com relação à escalabilidade é a característica linear da escalabilidade. O que quer dizer isso? O pessoal do Netflix fez esse teste que está aqui embaixo nessa figura. Então eles tinham um throughput de N com 4 nós. Ok, se eu quiser um throughput de 2N, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente dobro o número de nós. E eles foram fazendo isso até chegar a 1 milhão de writes por segundo no estudo deles, naquele link que tem ali embaixo, pequenininho. Eles detalham todo esse estudo que eles fizeram, que foi na AWS.
rodando, então tem quanto eles gastaram, quais máquinas eles usaram para fazer esse estudo e chegar nessa capacidade de processamento. Então, a característica elástica é muito interessante. O pessoal me procura e pergunta, puxa, eu ouvi falar que o Cassandra tem consistência eventual. O que é isso? Deixa eu corrigir uma coisa aqui, né? Do inglês, a gente pega e o pessoal usa, fez a tradução automática, de eventually para eventual. Só que, por definição, isso é diferente, isso é um falso cognato. Certo? Do inglês, eventually quer dizer depois de um tempo. E em português, o eventual quer dizer que talvez, possivelmente. Então, no Cassandra, não tem a persistência que talvez ocorra. Certo? Isso é um erro sim, muito grande. Tem a consistência propagada. O que é a consistência propagada? Tá? Dado que eu tenho a minha informação replicada em diversos pontos e geograficamente distribuído, intrinsecamente, pela replicação da informação através de redes de computadores, imagine que eu escrevo um dado agora, aqui, em Campinas, no DataFest, e eu tenho uma parte que tem que ser replicada lá no Japão. Então eu tenho um delta de tempo até que a informação chega lá. Então isso que é a consistência propagada. Vai ser consistente ao longo do tempo. Tá? Quanto tempo é isso? Se estiver na mesma rede, praticamente na hora. Se estiver geograficamente distribuído, em localidades muito distintas e distantes, então esse tempo vai ser dependendo da sua localização. Ok? Mas vamos lá, que é consistência propagada. Em português não tem consistência eventual. Tá certo? E por falar da consistência, eu coloquei aqui, para a gente derrubar um outro mito sobre o Cassandra, que é que o Cassandra é um banco de dados em memória. Né? Então aqui eu coloquei um esqueminha de como que o dado é lido e escrito em um único nó do Cassandra. Então percebam aqui que da metade da tela para cima tem a memória, que eu tenho o main table ali em verde, que é a minha estrutura de tabela em memória, e da tela para baixo eu tenho aqui em azul o meu commit log e os SS tables, onde ficam as informações no disco. Tá ok? Olha como que é a operação de escrita, se eu quiser fazer insert ou update de alguma coisa lá. A primeira operação que eu faço, quando um nó recebe a requisição para escrever ou atualizar alguma coisa, é em disco. A primeira coisa é no commit log. Qualquer operação no Cassandra de escrita começa primeiro com o commit log em disco, depois ele joga essa informação para a memória, e essa memória tem alguns triggers, e só tem uma pequena parte da informação na memória, isso é feito flush para disco. Então aquela ideia de que o Cassandra era um banco em memória, morre aqui, tá certo? Mesmo porque se você criar um cluster de Apache Cassandra, se você não estiver trabalhando com os discos muito rápidos, vai ficar uma solução extremamente lenta. Ele é extremamente dependente de disco e disco rápido. Ok? E operação de escrita? A de escrita ele tenta ser um pouco mais inteligente. O que ele faz? Ele bate na estrutura em memória primeiro. Se o dado estiver ali, aquilo retorna direto para o cliente. Caso não esteja em memória, ele vai procurar em arquivos no disco de novo. É assim que funciona. Bom, a gente está falando da consistência, como é que se acessa dados. Então vamos falar um pouquinho de como que é feito o acesso a dados aqui no Apache Cassandra. O pessoal do Cassandra criou uma linguagem para isso, chamada CQL. O que é isso? Cassandra Query Language. Mais uma linguagem para aprender, né? O CQL ele teve como principal vantagem ser similar à linguagem SQL que a gente já conhece hoje. Tá? Com alguns detalhes. A gente não tem join, principalmente porque é um banco não relacional. A gente não tem integridade referencial. A gente não tem chave estrangeira. E tudo isso que é do mundo relacional. Aí alguém pode se perguntar, puxa, mas por que é que os caras criaram uma outra linguagem ainda para fazer manipulação de dados? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Antes do CQL, como que a gente acessava os dados? É através de um protocolo criado pelo Facebook chamado Thrift. E para fazer uma operação, para mudar o dado do meu banco, eu tinha que obrigatoriamente escrever um programa. Certo? Deixa eu mostrar como é que era antigamente. É assim, ó, começo criando um socket, aí eu passo informação no Cassandra Client, eu informo o nome do banco, o nome da tabela, o nome da chave. Vejam que eu tenho que colocar ali .getBytes, porque eu vou transferir bytes ao longo da rede. E eu tenho que dar um clock também, eu tenho que pegar qual que é o tempo que eu vou fazer a execução daquela operação. E não termina aqui. Eu defino quem vai ser meu column parent,
eles têm definição, nem era definição de tabelas ainda, era tudo definição de colunas antigamente que fazia isso. E eu quero inserir aqui 2 colunas só. Uma com nome, onde estou colocando meu nome ali, e outra com uma idade, certo? Vejam que tem um get bytes na frente e tudo mais. Se você errar o get bytes ou o encoding que está passando aqui, nunca mais você conseguia ler isso. Então, assim que você fazia para ler. Então, por que eles criaram uma outra linguagem? Porque agora você faz a mesmíssima coisa com uma única instrução. Você entra no Cassandra Shell, tá? E faz um insert. Insert no esquema, que é o meu banco, uma tabela, os dados que eu quero inserir. Isso aqui é muito parecido, é muito natural para quem já conhece SQL. Ou seja, desenvolvedores em geral, DBAs, todo mundo que precisa manipular dados em algum momento já se deparou com SQL. Então eles fizeram uma coisa muito similar a isso. Aí vocês podem dizer, então quer dizer que nessa instrução de insert, eles estão fazendo por trás, por baixo do capô, todo aquele trabalho sujo do Thrift para trocar informação e tal. Aí que tá, não é mais. Eles não usam mais o protocolo do Facebook, o Thrift. Eles criaram um protocolo nativo para rodar junto com esse SQL e que isso te dá pelo menos 50% a mais de desempenho nas operações que você está fazendo. Então foi por isso que eles criaram uma nova linguagem, para simplificar aquilo ali. Então agora eu não preciso criar um programa mais para pegar e alterar meu dado. Eu logo num shell, como eu faria num Postgres, num MySQL ou qualquer coisa do tipo, e ali eu tenho acesso aos dados e eu vou manipulando da forma que eu necessitar, tá certo? Muito bom. Vamos para o nosso case então, como que isso se encaixa dentro das nossas necessidades na Móvel. Bom, tudo começa com o nosso sistema. O nosso sistema de acrônimo SBS, que é Subscription Billing System, que é a nossa plataforma principal de controle de assinantes, de tarifação dos usuários nas operadoras e assim por diante. Para não ficar tão abstrato o que é isso, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você quer assinar uma revista digital, que você vai pagar recorrentemente, ou um serviço de acesso a vídeos digitais, como Netflix, por exemplo, e você vai pagar com o seu celular. Então você interage com o serviço, para poder se inscrever naquele serviço, você recebe um SMS no seu celular dizendo, você gostaria de assinar? Responda com sim. A partir do momento que você responde com sim aquele SMS, essa mensagem chega nas nossas plataformas e é criada para você uma assinatura e você será cobrado na sua operadora de telefonia celular. E tudo isso vai ser gerenciado por essa plataforma. Então, ela é o core business de uma área toda hoje. Ela é composta de uma API de serviço e tem uma característica muito importante, tá? Que é isso daqui. Ó. O serviço não pode parar de forma alguma e tem que ser rápido. Por que não pode parar de forma alguma? Porque se isso estiver down, eu não consigo mais ter novos contratos, novos clientes, assinaturas, a gente tentando cancelar, a gente tentando adquirir produto. Essas pessoas vão ficar extremamente prejudicadas. Não pode parar nunca. O sistema cuida também da renovação das assinaturas nas operadoras. Ou seja, se eu parar de renovar os meus usuários nos serviços em que eles estão inscritos, eu paro o faturamento da empresa. Então esse é o grau de criticidade disso daqui. Tá? E por que tem que ser rápido? Porque imagina você no seu celular querendo acessar um serviço e você clica lá, inscrever, e aquilo demora 1 minuto e não volta. Nossa, o usuário não tem paciência de esperar nem 20 segundos hoje. Então, se for lento esse serviço, a gente vai ter um problema enorme. Então, vamos dar uma olhada como é que era a primeira versão, tá, da arquitetura dessa plataforma aqui. Ó. Muito simples, né? Eu tenho uma API de serviço que acessa o meu banco relacional diretamente. Através dessa API, eu tenho o pessoal se cadastrando nos produtos, cancelando produtos, vendo o status das assinaturas dos produtos para garantir a eles acesso aos conteúdos. Bastante simples. Isso aqui em 2008... ali com uns 2 milhões de registros na nossa base, tudo funcionava perfeitamente bem. Ótimo. Vou dar uma pausa aqui e colocar um elemento muito importante. Quem é desenvolvedor de software que sabe que a gente tem uma série de requisitos quando você vai desenvolver o software, certo? Só que a gente também tem algumas coisas que são requisitos não funcionais. Que seriam requisitos de desempenho, requisitos de segurança e assim por diante. Só que tem alguns requisitos, algumas informações que são inputs de negócio, que esses geralmente a gente acaba não vendo.
E esse geralmente é bastante importante. Olha só, esse dado aqui. A Movilin, por 6 anos consecutivos, teve 80% de crescimento. Cara, imagina 80% de crescimento. A gente era uma incubadora dentro da Unicamp, estava na empresa aqui, a gente foi para uma casa, hoje tem escritório em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Olha como que foi a curva de crescimento da empresa. Vocês acham que aquela minha primeira arquitetura lá, que eu acabei de mostrar, vai ser capaz de suportar todo esse crescimento que o pessoal de negócios já estava medindo? Olha só. Vamos ver o que vai acontecer. Então está lá a minha arquitetura, funcionando perfeitamente bem. Puxa, tem muito usuário, então começou a ficar lento, né? Isso aqui em 2010, por aí. Ah, legal, vamos escalar, né? Porque escalar era a palavra do momento. Opa, legal. Escalamos as nossas APIs de serviço, tudo passou a funcionar perfeitamente bem. Ótimo, estamos indo no caminho certo, né? Fácil pensar assim, né? Vamos lá, a gente resolveu passar de uma estrutura monolítica para alguma coisa um pouco mais modularizada e criamos outras plataformas responsáveis aqui por fazer a renovação dos usuários somente. Ok, opa, começou a ser um foguinho ali no meu banco, né? O banco começou a ficar um pouco lento. Bom, o que a gente faz quando isso acontece? Qual a coisa mais fácil de fazer aqui que o banco ficou lento? Ah, vamos escalar o banco, né? Você escala o banco verticalmente, você coloca mais máquina, mais servidores mais potentes, e você consegue adiar o seu problema assim, por um pouquinho mais de tempo. Tá? Ah, vamos escalar o resto. Ficou lento, precisa escalar. E o pessoal achava que ficar lento era só escalar sistema, plataforma. E aí, pessoal, o que acontece aqui? O pior aconteceu, né? A plataforma inteira ficou down. Quando a gente conseguia subir a plataforma, ela funcionava extremamente lenta, por causa do meu ponto único central de falha na arquitetura aqui, que a gente chama de hotspot, que no meu caso era o banco relacional. Vamos ver então. Então, eu tenho todos esses problemas aqui nessa minha arquitetura. Caro e difícil de escalar. Por quê? Porque é um banco de dados proprietário. Não era simples e muito menos barato você conseguir escalar esse banco horizontalmente. Tá certo? Mas a gente aprendeu uma lição muito grande com essa brincadeira de arquitetura toda. Ó, se você vai escalar sua plataforma que possui dependências externas, você não escalar essas dependências, você vai ter um problema muito grande. Foi o caso que a gente fez. A gente escalou a plataforma que dependia do banco de dados e não escalou o banco de dados. Então, se você tem uma plataforma que dependa de um banco, dependa de cache, dependa de fila, ou seja lá o quê, que tem que ser de alto desempenho, e você está escalando isso, você tem que levar as dependências junto também, escalar isso junto. Senão você vai acabar tendo um problema bastante grande na mão para resolver. Então vamos dar uma olhada como é que o Cassandra resolveu esse problema. Vamos ver a arquitetura nova, tá? A gente então, depois de muito estudo, o pessoal na época fazendo benchmark com os NoSQLs que existiam, a gente optou pelo Cassandra, por ser o caso que resolvia o nosso problema mais rapidamente e ser a ferramenta mais adequada para aquele momento. Então vamos lá, como é que ficou? Então, ao invés de eu ter o banco como ponto central, eu tenho o Cassandra. Só que eu não tenho um banco mais, eu tenho aqui uma série de máquinas funcionando num cluster, de forma distribuída. Continuo com as minhas mesmas APIs de serviço, elas estão interagindo, a seta aqui está batendo no mesmo nó, né? Só que a leitura e escrita das informações, elas também ocorrem distribuídas, ou seja, você está dividindo o workload através de N máquinas distintas, não mais uma só, como a gente estava fazendo antes. Eu continuo tendo as minhas peças de software para fazer as renovações dos usuários, também lendo a informação de forma totalmente distribuída. Aí vem uma coisa interessante aqui, né? Então quer dizer que o que resolveu foi tirar o banco de dados fora? Não é bem assim, né? A minha visão é um pouco diferente disso daí. Tinha linhas de pensamento na época que imaginavam que o NoSQL ia dominar o mundo e acabar o relacional. E tinha o pessoal do relacional que estava brigando com o NoSQL, dizendo que o relacional que era o bom, né? Eu acho que a gente tem que pegar e partir um pouco para a linha do equilíbrio. Tinha uma outra linha de pensamento na época que dizia que a gente ia ter muita solução híbrida no mercado. E aí que a gente acabou chegando numa solução híbrida. Eu ainda tenho meu banco relacional aqui.
Eu tenho ainda algumas queries que eu bato nesse banco para alimentar e configurar a minha plataforma, só que não é mais o ponto crítico da minha plataforma. Toda a carga, toda a concorrência que eu tinha antes, que gerava problemas no banco relacional, eu não tenho mais isso. Isso agora está distribuído e o Cassandra que me serve as informações. Então, dessa forma aqui, a gente resolveu uma série de problemas que tinha na época. Porque imagina, a empresa ainda estava pequena. Isso aqui era responsável por todo o faturamento da empresa. Como é que você chega, o seu gerente explica que isso daqui vai ficar uma semana fora, por exemplo, porque o banco está lento. Ou que você está perdendo dinheiro, deixando de fechar contratos com as operadoras, porque isso aqui não funciona. É inadmissível. Então a gente precisava também da questão de alta disponibilidade, que a gente conseguiu isso empregando o Cassandra na solução. Então, problema de desempenho, ok. Resposta agora em alguns milissegundos, super rápido. Problema de disponibilidade, perfeito. Ponto único de falha, coloquei parcialmente resolvido, porque a gente já tem um banco na arquitetura. Porém, se hoje eu ficar com o banco algumas horas fora, a plataforma continua ainda funcionando perfeitamente bem. Tá? Mas ainda tem esse ponto. Eu acho que não é excluindo o banco que vai resolver tudo. Tá? E a gente teve um aumento significante no throughput de leitura e escrita das informações. Beleza? Bom, legal. Vocês podem imaginar, puxa, saiu tudo certo, 1000 maravilhas, que legal, Cassandra resolve todos os problemas. Mas o que mais o pessoal me pergunta nas palestras é o que deu de errado, qual foi a sua experiência com isso? Compartilha com a gente. Então vamos lá. Tudo que não te falaram sobre o Cassandra, o que deu errado, certo? Beleza. Primeiro ponto, collections. O que são collections? O Cassandra tem tipos multivalorados. O DBA tradicional vai falar, que tipo multivalorado, cara, mas você tem a normalização, e aí? Pois é, o Cassandra não trabalha com normalização, mas sim com desnormalização. E eu tenho tipos multivalorados. E nós não usamos muito bem esses tipos multivalorados, tá? Na nossa solução. E, como vocês viram, os dados todos são armazenados em disco, uma estrutura chamada SSTable, que são arquivos imutáveis. A gente tem um conceito de tombstone. Ora, se os arquivos são imutáveis, como é que eu pago um registro desse arquivo? Eu não apago. Eu crio uma marcação nesse arquivo, um registro novo, uma marcação dizendo tal registro morreu. Isso é chamado tombstone. Ou tal registro foi atualizado. No caso das collections, toda vez que você altera uma coleção do Cassandra, ele gera um tombstone no disco. E toda vez que você tiver que ler as informações que estão nesse arquivo, ele vai ignorando, pulando os registros que são tombstones. Agora imagina se você tem milhares desses registros em cadeia num arquivo e você precisa ler informação. Você gasta muito tempo computacional pulando esses tombstones na hora de fazer a leitura. E a gente descobriu um problema na hora de fazer o repair. O que é o repair? É um procedimento de manutenção do cluster, onde aquele nó, todos os dados daquele nó, ele passa a ler das suas réplicas e verifica quem tem o dado mais novo. Se alguma das réplicas tiver o dado mais novo, ele pega e atualiza nele mesmo, para garantir a consistência geral da informação. Então, quando a gente rodou o repair, antes do problema se apresentar, eu tinha esse cenário aqui. Ó. Eu tenho um número de arquivos aqui no meu eixo Y, que seriam os arquivos SSTables, que estão em disco como informação, correndo no tempo. Então, rodava o repair, eu chegava ali a uns 30, 35 arquivos em disco, e tudo funcionava perfeitamente. Depois, olha o que aconteceu. Passamos a utilizar collection. Olha só, eu tinha lá, lembra, 30, 40 arquivos, passou aqui a quase 2.000 arquivos de pico num nó. E 1.500 arquivos num outro nó. Isso aqui deixou o cluster todo, não só aquele nó, todo ele extremamente lento, perdendo a capacidade de alto desempenho que a gente queria. Problema de modelagem, isso daqui. Tá? Então vamos lá. Então antes eu tinha aqui um create table com um mapa. O que a gente fez para arrumar? Agora eu serializo esse mapa e eu cuido do mapa. A gente substituiu a estrutura de mapa nativa de collections do Cassandra por uma estrutura blob serializada. Então eu altero esse mapa e coloco no blob. A partir do momento que eu fiz isso, olha só, rodei o repair de novo e não passou ali de 25 arquivos no disco. E o meu cluster passou a funcionar perfeitamente bem. Então cuidado, se você tem estrutura, se você tem que alterar uma frequência muito alta, coleções, cuidado ao utilizar as coleções nativas do Cassandra. Um problema que a gente teve também, bastante grave, foi do hinted handoff.
que é um mecanismo de entropia do Cassandra. Deixa eu explicar o que é isso. Imagina então um cliente que vai escrever informação no meu nó A, tá certo? O meu nó A, ele vai replicar a informação para o nó B e para o nó C, tá ok? O que aconteceu aqui? O meu nó C está down, por algum motivo. Ou caiu o serviço, a rede teve uma partição de rede, por algum motivo eu não consigo acessar o nó C. O que o nó A faz? Ele guarda com ele aquela informação que era para ir para o nó C, que ele chama de hint. Então ele deixa aquilo guardado, e a hora que o nó C voltar, se integrar no cluster, voltar online, o nó A vai lá e entrega para o nó C aquela informação que ele ficou guardando. Isso é o processo de hinted handoff. Geralmente funciona bastante bem, tá? E isso aqui fica funcionando em background, você não precisa iniciar isso aqui. Só que a gente começou a olhar e tinha uma série aqui de problemas e exceções nos logs do Cassandra dizendo que o Hinted Handoff Manager não estava funcionando. Opa, se ele não está funcionando e eu tiver algum nó down na minha arquitetura do cluster, eu vou ter problema de consistência. Porque é esse código que envia os dados para os nós que eu estou precisando. Tá? Então eu tenho até aqui dois tickets aqui do issue tracker do pessoal do Cassandra, que um foi a gente que abriu e contribuiu com código lá para tentar corrigir isso. Então o que eu fiz? Eu entrei na tabela de hints do Cassandra e falei, deixa eu pegar e fazer um select para ver como estão os dados ali, né? Bem despretensiosamente. E eu encontrei isso aqui, ó. Então nessa tabela aqui do Cassandra, eu tenho um campo target ID e hint ID. E eu fui descobrir que isso é chave primária. Eu estou numa conferência de dados, né? O que é uma chave primária aí, pessoal? Primeira coisa, não pode ter duplicado, certo? Eu tenho uma chave que não tem duplicado. E a outra coisa é que não pode ser nula a chave primária também. Só que como que tem um dado nulo ali? Entendeu? Olha a inconsistência ali. Então isso daqui gerava problema no mecanismo todo. E aí a gente começou a estudar o que levou a esse tipo de problema. Mais uma vez, não foi problema do Cassandra, foi problema da gente, foi problema nosso. A gente tinha isso aqui lá na configuração do Cassandra. Dizia assim, que a partir do momento que você desabilita os assertions da JVM, você pode ter um ganho de desempenho de até ali 5%. O que são os assertions? Você faz certas verificações nos métodos dentro do código. E dentre essas verificações, era justamente a verificação se você ia colocar o dado correto dentro da tabela de hints. E a gente tinha desabilitado isso, achando que ia ter um ganho de desempenho fenomenal, 5%. Ótimo, gastamos 2 semanas para arrumar. É complicado isso. E eu questionei o pessoal do Cassandra. Falei, mas por que vocês puseram esse negócio lá? Isso aqui é para a gente fazer debug, desenvolver, cara, não mexe nisso não. Legal, né? Não está escrito em lugar nenhum isso daí. Então você descobre na base da pancada que você não pode mexer naquilo lá. Então legal, como que você corrige isso? Apaga o que está na tabela de hints, dá um truncate e atualiza o Cassandra pelo menos com uma versão acima da 2.1.11, que é onde a gente codou o patch e mandou lá para eles, para mesmo que se houver qualquer tipo de inconsistência nisso, o Hinted Handoff Manager continua ainda funcionando, ele vai ignorar o dado que está com problema. Tem uma nota aqui embaixo que a versão 3 não foi afetada por isso, porque eles não usam mais uma tabela interna do Cassandra para armazenar os hints, mas sim arquivos, tá? Então não foi afetado. Outro problema que a gente criou, Ultra Wide Row. Você cria uma linha no Cassandra e você pode adicionar colunas nessas linhas. Ok, ótimo, né? Eu posso adicionar quantas colunas eu quiser. Legal. Até que a gente encontrou um problema nos logs de novo, lançando exceção, dizendo que ele não conseguia escrever um arquivo. Mas o arquivo tem que tamanho que ele está querendo escrever aqui? 3 GB de dados em uma única linha. A gente teve um caso fora da curva, assim, a gente teve em torno de 45 milhões de assinaturas atreladas a um único produto. E eu indexava os produtos, os usuários dos produtos, em uma única linha. Então eu criei um monstro aqui, impossível gerenciar isso daqui. A gente veio descobrir depois que existem limites físicos, tá? Que são esses daqui, ó. Uma linha ou partição tem que ter em torno de 100 MB. A gente estava tentando escrever uma linha de 3 GB. Então, obviamente, a ferramenta vai dar problema. Monitorem isso daqui, tá? Se você está usando esse tipo de modelagem. Outro erro de modelagem que a gente tem aqui. O maior problema, vamos dizer assim, na minha opinião, com relação ao Apache Cassandra, o top 10 dos problemas que mais ocorrem é esse daqui, ó.
copiar o modelo do banco relacional. Isso é um anti-pattern. Uma vez o caso de uma empresa veio e falou assim, cara, olha só esse modelo que eu fiz, ele está igualzinho do meu banco relacional, meus DBAs já revisaram várias vezes tal, e tudo. Eu falei, puxa, mas você parou para pensar que o Cassandra não é um banco de dados relacional? E se você modela todo relacional, você acaba tendo premissas que não vão funcionar e você vai ter problemas? Não funciona fazer isso. Por quê? Principalmente porque a gente não tem join na plataforma. E o banco relacional se baseia em relação entre tabelas. Então não faz sentido você fazer essa modelagem. Mas se você cometer esse erro, você vai cair num outro erro decorrente desse, que é o que a gente também fez, chama-se client-side joins. Ora, que ideia brilhante, o banco não tem join. Ótimo, vamos baixar a base na nossa máquina e a gente faz o join na mão. Oh, perfeito. Claro, você não vai ter mais alto desempenho aqui nunca. Parabéns, né? Não vai conseguir. Sem chance. Isso aqui foi catalogado como anti-pattern. A gente ajudou bem no comecinho a catalogar isso, infelizmente, errando bastante. Tem outros anti-patterns conhecidos do Apache Cassandra, como, por exemplo, usar o Cassandra como fila. Se você olhar nos primórdios dos componentes do Netflix, eles criaram componentes fila em cima do Cassandra. E geravam problemas homéricos por conta dos tombstones que eu coloquei aqui para vocês. Então também não façam isso. Mas aí vem aquela coisa, né? Ora, quem nunca, né? Você só tem aquela ferramenta na mão, na época de banco de dados, relacionais puramente. Eu já usei o banco relacional como cache, eu já usei o banco relacional como fila. Por que não fazer isso aqui? Né? Porque talvez seu problema vai ser muito maior. Então vamos lá. Esse aqui é o curso da DataStax Academy de modelagem de dados. Usem isso daqui. Você não vai ter o problema, todos os problemas que eu peguei e relatei para vocês aqui, em sua grande maioria, relacionados à modelagem de dados para o Apache Cassandra. Legal? Eu vou encerrar então nesse slide aqui. Eu acho que o mais importante ficam as lições aprendidas. O Cassandra é uma ferramenta fantástica, desde que aplicada para resolver o problema certo. Então verifique os seus requisitos, se realmente dá match com essa ferramenta da melhor forma. Não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, que eu mencionei aqui, que são erros extremamente triviais de se cometer, mas que quando a gente está começando com a tecnologia, geralmente as pessoas passam por esses mesmos problemas. Então vejam para não cair nos mesmos erros. Tá certo? Obrigado, pessoal. E se tiver alguma pergunta aí, eu trouxe alguns brindes aqui para distribuir da comunidade do Apache Cassandra. E tem tempo para pergunta aí? Bom, um dos erros que você comentou que o pessoal tenta resolver com o Cassandra é pegar uma modelagem, um conceito de dados relacionais aí e tentar embutir para dentro do Cassandra, porque ele escala, porque ele é lindo, porque ele é bom. Né? Então, muitas vezes para resolver, vamos falar assim, problemas que se adequam ao Cassandra, você acaba replicando dados aí de uma forma relativamente... assim, você tem que se organizar muito para não replicar demais, vamos falar assim, né? Como você sugere você modelar o seu Cassandra pensando realmente em fazer a coisa certa, ou até onde você acha que vale a pena replicar dados nos seus vários índices, ali, vamos falar assim, para realmente valer a pena usar o Cassandra? Legal, acho que é caso a caso. Depende da sua taxa de atualização desses índices. Tá? Imagina, por exemplo, o Spotify, que usa o Cassandra. No caso deles pegarem e repetir 1000 vezes o título de um disco, tá ótimo, porque isso não vai mudar nunca mais. O número de faixas de um disco também não vai mudar nunca mais. Então você pode replicar isso, você desnormaliza, replica isso, você não vai ter problema. Né? Do Netflix também, você tem títulos de filme, sinopses em vários idiomas. Se você replicar isso, você não vai ter problema. Agora, se tiver um dado onde você tem que pegar e fazer uma taxa de atualização muito grande da informação, aí você vai começar a ter problema. É bom começar a pensar quantas cópias daquela informação eu vou ter que fazer. Porque você tem que fazer essa distribuição manualmente. Boa tarde, Eide. Parabéns pela palestra. Eu não conheci o Cassandra, eu vou conhecer agora. A minha dúvida é o seguinte, eu vi que você falou que vocês continuam usando o relacional e o Cassandra. Como é que vocês conseguem juntar os dois? Como é isso?
Legal. Muita coisa que está no relacional ainda, a gente achou que não compensava jogar para Cassandra. Por exemplo, configuração de aplicação, configuração de parâmetro com as operadoras e assim por diante. Porque não é um dado que eu preciso ter e que seja um dado de alto desempenho. Tá? Esse foi o critério. Inclusive, uma das técnicas de modelagem do Cassandra é modelagem de separação de dados por workload. Ou seja, se você atualiza aquele número de campos na sua tabela muito mais que os outros, compensa criar uma tabela nova. E a gente não tinha nenhum caso, assim, em termos de tabelas de configuração, que eu necessitasse mover tudo para o Cassandra porque o banco não me atende. Não, o banco está me atendendo. Muito bem. Então, é uma coisa que a gente pode usar em conjunto, tranquilamente. Mais aí? Esse esquema do curso da Tax aí, ele tem algum esquema de certificação também? Tem certificação. A certificação, na verdade, está dentro da plataforma da O'Reilly. Você pode fazer isso remoto, só que você tem que pegar e configurar um setup de câmera para ficar apontando para você. É um pouco chato, eles falam os requisitos, mas se você montar isso na sua casa e entrar na parte de certificação online, você tira a certificação. Só que é uma certificação nova, a partir do Cassandra 2.1, não é aquela velha que eu coloquei ali. Ó, um pendrive. Tem mais uma camiseta, mais uma pergunta aí, vamos lá. Eu vou te jogar aí, se acertar a cabeça de alguém, me perdão, hein? Você falou do hinted handoff. Se eu tenho um problema de partição de rede que eu fico por muito tempo fora e eu tenho muitas escritas, assim que o nó voltar, ele recebe um burst de escrita? Ou o nó que recebeu as escritas faz um throttling? E uma outra dúvida você falou que tem a replicação, é feito sharding ou ele replica tudo para todo mundo? Legal, fantástico. Dois em um aí, né? Primeiro, com relação ao hinted handoff. O hinted handoff funciona com o Cassandra com o nó até 3 horas fora. Se ele subir depois de 3 horas, antes de finalizar esse tempo, se ele subir, tem a parte de throttling, sim, para não bombardear aquele nó e derrubar ele. Todos os outros nós vão começar a enviar, vão fazer stream de dados para aquele nó que estava down. Tá? Então ele conecta em um por um, se tiver dado para enviar, ele faz o stream, não faz tudo paralelo, porque senão não ia aguentar. E outra questão da replicação, na verdade o sharding do Cassandra é bem diferente do sharding de relacional. Eu tenho um consistent hash para fazer distribuição da informação, que isso veio do Dynamo. Eu não tenho aquele conceito mais canônico, vamos dizer, né, de, bom, esses dados, nomes com A aqui, nomes com B aqui, nomes com C. Não, eu tenho um hash que é calculado e distribui para qual nó tem que ir aquela informação. E você determina, na verdade, na hora de fazer modelagem, quantas réplicas da informação vai ter dentro do nó. Então ele não replica para todo mundo, não. Bom, pessoal, vou fazer só abrir para uma última pergunta por causa do tempo. A gente vai ter um intervalo e lá estão vendendo também stickers do GDG a 50 centavos. Tá ok? Eu queria fazer uma pergunta um pouco menos técnica. Para quem está querendo começar a usar a Apache Cassandra, como você julga a curva de aprendizado, não só para uma pessoa, como para uma equipe? Fantástica pergunta, cara. Eu peço primeiro para as pessoas pegarem e fazerem o curso da DataStax Academy. Tá? Esse é o curso de modelagem, só que tem o curso de Cassandra Core, explicando como é que funciona, e tem o curso de Operations, de como é que você monta o cluster e vê a saúde dele. Então, uma vez que a gente tem o conhecimento todo normalizado naquilo ali, o seu time todo está trabalhando e conhecendo aquilo, tem que fazer muita prova de conceito. Por quê? Tem problema quando ele vai rodar a rotina de manutenção. Então, você sobe o cluster, está tudo funcionando ok, perfeitamente, igual eu mostrei, a gente vai rodar o repair, e o desempenho do cluster cai, que geram problemas muito grandes. Então, você tem que ficar fazendo POCs, muita prova de conceito, para ver se o seu cluster está adequado, dado o tamanho do volume da informação que você quer colocar ali, e nisso, esse pessoal que vai estar envolvido, ele vai começar a ganhar mais skill na ferramenta. Tá? Mas se ele fizer toda essa base aí que tem lá, que já é totalmente free, vai economizar muito tempo de desenvolvimento, muito tempo com a parte de modelagem. Legal? Pessoal, obrigado então. Acabaram seus brindes também, acabou o tempo, já tomei tempo demais. Valeu. Eu vou estar aí o dia todo, a gente vai continuar conversando, não tem problema. Obrigado.